Muito obrigado, comandante. O que eu gostaria é que as pessoas entendessem, nós estamos vivendo um momento histórico a nível global, onde o nosso cenário brasileiro se insere dentro deste cenário. O que acontece hoje? Nós temos uma situação que foi criada pelos dominadores globais, ao qual a resistência tenta combater. Essa situação gerou, do ponto de vista econômico, um momento insustentável. Nós temos a bolha da dívida dos Estados Unidos hoje, incluindo corporações, famílias, etc., chegou a 92 trilhões de dólares. Essa bolha da dívida é insanável, 92 trilhões de dólares. Não só ele, como a Europa está muito endividada. A Europa e os Estados Unidos, além do endividamento, nos Estados Unidos, nós temos a bolha das ações, a especulação das bolsas. O Banco Central, tanto o europeu quanto o Banco Central americano, estão tendo que subir os juros para controlar a demanda e segurar a inflação, mas não estão conseguindo, pelo contrário, estão tendo que socorrer áreas da economia que estão com sérios problemas, por exemplo, o Banco da Inglaterra, que teve que fazer colocar liquidez no mercado, contrariando o que ele deveria estar fazendo. Bancos estão com dificuldade, como o Deutsche Bank, que é o maior banco da Europa, o Credit Suisse, que tem um rombo de 8 bilhões de dólares. O sistema financeiro, tanto americano quanto europeu, propositalmente foram sabotados e apresentam problemas graves. Essa questão da economia, a diretora-gerente do FMI, tudo isso eu dou em detalhes lá nos vídeos do meu canal, tá? A diretora-gerente do FMI planeja, ou pelo menos previu para o ano que vem, que 1/3 dos países importantes estarão em recessão. Uma recessão dessa magnitude, a China deve crescer menos de 3%, um país que sempre cresceu 7%, 8%, 9%, 10%. Uma retração dessa economia a nível mundial, dessa forma como está sendo colocado. A Europa agora vai para o inverno, onde já no Reino Unido e Alemanha, várias empresas já avisaram que vão fechar as portas. A Europa está numa crise energética, uma crise brutal, né? Os Estados Unidos também numa situação difícil, econômica e financeira. Uma retração no mercado mundial significa menos demanda pelas nossas exportações. O Brasil não é uma ilha, apesar de alguns bons cenários e um desenvolvimento adequado da economia, ela é dependente do mercado externo. O Brasil não é um país que consome sua própria produção, depende de exportar, e uma retração da economia diminuirá naturalmente essa demanda pelos nossos produtos. E isso vai afetar, seja quem for o presidente. Eventos dessa natureza, seja a questão do mercado financeiro, o colapso ao estilo 2008 ou mais, seja a questão da reformulação da moeda mundial, né, com essa questão do dólar, seja a nova cesta de moeda, seja o software que vai substituir o sistema SWIFT, seja tudo isso, o Brasil não é uma ilha. O Brasil não está isolado do mundo. E esses movimentos, como, por exemplo, a eleição, comandante, agora em novembro nos Estados Unidos, onde se espera uma vitória dos republicanos, na verdade, que pode alterar um pouco esse cenário, tudo isso vai impactar o Brasil, não importa quem seja o presidente. Nós teremos o impacto da explosão da bolha da dívida, da explosão da bolha imobiliária e financeira, do sistema acionário, onde as ações estão em níveis que nunca poderiam estar, pela retração e colapso de parte da economia europeia e americana. Tudo isso vai nos afetar, não importa quem seja o presidente. E aí, você olhando dentro desse cenário global, o cenário brasileiro, você vai compreender a disputa que existe pelo poder, não é pelo cargo, mas pelo poder. E por que ela não termina em outubro agora? Todavia, nós passaremos por isso. Tudo é passageiro. O Brasil vai, de alguma forma, se tornar mais maduro. As pessoas vão começar a entender melhor o contexto geopolítico.
lembrando àqueles que pensam que o contexto geopolítico internacional não influencia suas vidas, basta lembrar do que aconteceu no início de 2020, quando em março de 2020 sua vida mudou completamente. Okay? A vida do país mudou completamente e isso não foi uma iniciativa de brasileiros. Um colapso do sistema financeiro internacional afeta diretamente o Brasil, porque o Tesouro Brasileiro tem que rolar a dívida e ele depende disso. O Brasil depende do câmbio para exportar. Enfim, essas ondas fazem parte de um movimento que eu chamo checkmate global, que eu previ isso em 2014. Eu tenho artigos publicados. Em 2019, eu publiquei novos artigos dizendo que não era uma questão de se, mas de quando. E quando eu abri o canal em maio de 2020, eu comecei a expor essa questão. Isso vai acontecer. Não faz a menor diferença se você concorda, não concorda, se você quer ou não. Vai acontecer porque faz parte do jogo. O que você pode fazer, então? Você pode se informar, obter informações adequadas, porque a internet está cheia de desinformação, obter informações adequadas em canais bons, como esse que você está agora, passar sobre o crivo do seu discernimento e tomar decisões a nível pessoal, planejamento profissional, planejamento familiar. Tudo isso você deve ter na sua mente quando você contextualiza. Veja, quando veio a questão da saúde em 2020, quantas pessoas perderam emprego e não imaginavam que iam perder? Quantas coisas mudaram em cada família, quando que em 2019 a pessoa jamais imaginaria? Se em 2019 você dissesse para alguém, em dezembro de 2019, que em março a vida dela ia mudar, ela ia rir. Okay? Mas vai mudar. Tudo muda o tempo todo. E as coisas continuam mudando porque o mundo está mudando. O que você pode fazer para proteger a si e a sua família? Se informar bem, ter discernimento, filtrar as informações e agir. Lá no canal eu digo o seguinte: mais vale uma gota de prática do que um oceano de teoria. E ao final, se você fizer essas coisas, você passará por essa travessia e sairá dela, certamente, mais forte e mais preparado. Assim como o nosso país também.